aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje, seguindo a falar da filosofia no Renascimento, falando desses pontos altos aí do pensamento renascentista, e hoje nós terminamos de falar do autor de que nós andamos tratando nos últimos vídeos, que é o Bernardino Telésio. A gente já fez uma introdução ao pensamento dele e à vida dele também. No vídeo seguinte a gente falou sobre a visão dele sobre a física, que é o mais importante do pensamento dele, certamente a parte mais nuclear da sua filosofia. E hoje a gente fala sobre uma outra parte que é bastante interessante também, que é a visão que ele tinha do homem, né? E aí envolvendo várias dimensões do homem, né? Principalmente a parte do conhecimento e a parte da moral também. E a gente vai ver como que isso se relaciona com o que a gente viu no último vídeo sobre as questões do mundo físico. Mas antes de entrar então no conteúdo propriamente dito deste vídeo, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. E quais são essas formas? Bom, primeiramente vocês podem dar uma olhada aí nos links que tem na descrição, onde você pode comprar os livros do Reale, tanto este volume como os outros, pela Amazon, né? Se você clicar no link aí embaixo, vai ser o mesmo preço do que se você comprasse normalmente pelo site, mas eu ganho uma comissão em cima do valor, então é muito bom. Além disso, você pode fazer uma doação pontual pelo botão Valeu, que está embaixo também, pela chave Pix, que está embaixo, ou pelo Superchat durante alguma live que estiver rolando por aqui. Além disso, a melhor maneira pela qual você pode fazer o apoio do ponto de vista financeiro é através do Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor, no meu caso a partir de R$2, para me doar mensalmente. Dessa forma, por mais que você só me dê R$2, o que em si mesmo não é tanto dinheiro, como eu tenho a certeza de que vou receber aquela grana no mês seguinte, é algo que me ajuda bastante, eu consigo me planejar com os gastos aqui do canal. Além disso, se cada pessoa me doasse R$2, cada inscrito meu me doasse R$2, eu estaria com a minha vida financeira resolvida por bastante tempo. Então, sintam-se convidados aí a fazer esse apoio e, se você vier apoiar, você vai entrar no Hall da Fama aqui do canal do Aldrin e será mencionado no começo dos vídeos de História da Filosofia. Então, gostaria de agradecer aí ao Cássio, ao Denício, ao Luiz e à Andressa por serem nossos 4 atuais apoiadores deste momento. Então, muito obrigado, pessoal, e se você que está ouvindo aí ainda não for um apoiador, clica aí embaixo e não perca essa oportunidade. Mas enfim, gente, como eu dizia, então hoje a gente vai continuar falando sobre Bernardino Telésio, mais especificamente dos temas envolvendo o homem. Nós já falamos do mundo natural no último vídeo, do qual o homem faz parte, é verdade, mas nesse vídeo a gente vai tratar daquelas questões mais específicas do homem. Moral, conhecimento, relação dele com os conceitos de alma, de Deus e assim por diante. E, enfim, vamos lendo aqui então o que o Reale diz, como a gente sempre faz, e comentando em cima disso depois. Considerado como realidade natural, o homem é explicável como todas as outras realidades naturais. Então aqui eu relembro um ponto do que a gente viu no último vídeo, que é o seguinte, né? O Telésio tenta fazer o que se pode chamar de uma redução naturalista. Né? Quer dizer, tentar explicar a natureza e os seus fenômenos e os entes que participam dela através de princípios da própria natureza. Através de princípios que a gente encontra na própria natureza e não em princípios transcendentes ou que poderiam, em algum sentido, serem considerados externos à natureza. Então, inclusive, a própria obra dele, né, em que ele explica a filosofia da natureza dele, se chama De Rerum Natura Juxta Propria Principia. Então, sobre a natureza das coisas segundo os seus próprios princípios. Ou seja, segundo os próprios princípios das coisas. E não apelando a princípios transcendentes a elas. Né, e transcendentes e, portanto, externos a elas. Então, desse ponto de vista, né, do ponto de vista da filosofia da natureza, da física, o homem, tal como as outras realidades naturais, tem de ser explicado segundo os princípios da natureza, né, segundo os princípios comuns às coisas naturais. E aí ele segue falando aqui. Os organismos animais eram explicados por Aristóteles em função da alma sensitiva. Então eu relembro aqui também que o Telésio está se opondo, ou está pretendendo se opor, pelo menos, a Aristóteles em vários aspectos. Inclusive nessa explicação dos seres vivos através da alma. Ele vai, como ele diz aqui, né, o Aristóteles explica as notas características dos animais através de uma alma sensitiva, né, que seria justamente o princípio de movimento dos entes vivos, a partir do qual eles se movem localmente, a partir do qual eles sentem, a partir do qual eles respiram e assim por diante. Né?
é um princípio intrínseco àquelas coisas, mas que não é um princípio material, né? Justamente, né? A alma para Aristóteles é a forma do corpo, então é uma dimensão que num certo sentido é diferente da matéria, apesar de estar ali imanente nas próprias coisas materiais ainda. De todo modo, Aristóteles apela a algum tipo de conceito de alma para poder explicar esses fenômenos, né, do comportamento dos animais. E o Telésio, naturalmente, não pode mais abrigar tal tese, justamente porque ele está tentando rejeitar esses conceitos de alma, esses conceitos como um conceito de alma, na hora de explicar as realidades naturais. Então ele tem necessidade de introduzir algo capaz de diferenciar o animal das coisas restantes. Então a gente vê, com a nossa experiência comum, né, isso é óbvio para todo mundo, que os animais têm algo de diferente dos outros entes, que não são animais. Então os animais se diferem das plantas em alguma medida, e mais ainda dos minerais, né, desses seres mais brutos, né, sem movimento próprio. Então, se a gente tira a alma de jogo para explicar esses fenômenos, como é que a gente explica eles então? Né? Precisa introduzir alguma explicação para isso. E o Reale vai dizer aqui que ele recorre àquilo que se chama de espírito produzido pela semente, que em latim fica spiritus e semine eductus. E aí é interessante ver essa formulação em latim, né? Porque spiritus, tudo bem, né? O espírito. E semine, né? Quer dizer, ex semine, tá aí a preposição abreviada, né? Então, da semente, um espírito que dá semente, eductus, né? Que aí está traduzido como produzido aqui pelo Reale. Mas eductus, se você para observar essa palavra, quem entende algo de latim deve perceber, né? Aí a gente tem aquela mesma raiz da palavra educação, né? Que eu confesso que eu não tenho certeza de se é essa raiz mesmo, mas todo mundo diz que é, então deve ser. Mas que é aquela de exducare, né? Exducere, eu acho. Care ou cere, eu não me lembro agora como é que termina o verbo. Mas, de todo modo, essa ideia de você trazer algo de dentro, né? Conduzir algo de dentro para fora. Exducere, exducare. Tem essa ideia. E, então, é um spiritus ex semine eductus. Né? Então, é extraído nesse sentido, né? Conduzido para fora da semente das coisas. Produzido pela semente, o Reale traduz aqui. E aí o Reale diz aqui, né, que a terminologia de origem estoica se refere provavelmente à tradição médica antiga que Telésio conhecia muito bem. A gente viu no primeiro vídeo que ele estudou medicina lá em Pádua, quando ele também estudou filosofia da natureza e outros temas relacionados. E aí, enfim, o Reale explica aqui pra gente o que é essa noção de espírito, né, que não é nada daquilo que a gente tende a associar a uma doutrina mais metafísica, no sentido de um espírito imaterial, mas é um espírito muito pelo contrário, um espírito bastante material, apesar de ter uma materialidade mais sutil. O espírito, substância corpórea muito tênue, muito sutil, né, está incluído no corpo, como no seu próprio revestimento e no seu próprio órgão. Então, o espírito está tão no corpo quanto um órgão está no corpo e quanto um revestimento está no corpo. Né? Então, vejam, ele está enfatizando bastante a materialidade desse espírito. Portanto, a gente consegue ver, inclusive, né, essa relação com o espírito estoico, né, com o pneuma estoico, que tem muito pouco de materialidade. Assim, não é imaterial como a gente concebe espírito, por exemplo, mas é algo que está nos corpos de alguma medida. Né? É ele próprio corpóreo também. Mas é uma substância corpórea muito tênue, né? Então não é uma substância tão densa, tão resistente quanto os outros fenômenos corpóreos que a gente observa ao nosso redor. E, consequentemente, o espírito explica tudo aquilo que Aristóteles explicava com a alma sensitiva. Recorde-se a análoga concepção de espírito de Fitino, no qual, porém, cumpria uma função totalmente diferente. Né? Então, esse é o conceito que ele está introduzindo para substituir a alma aristotélica. E é curioso o fato dele fazer aqui uma comparação com o espírito fitiniano. Né? Vocês voltarem em alguns vídeos aí, a gente falou do Marcílio Fitino. Bom, alguns vídeos não, tem bastantes vídeos agora parando para pensar. Eu sempre gravo esses vídeos com antecedência, né? Então para mim tem pouco tempo, mas para vocês, enfim, há uns 6 meses mais ou menos, a gente falou aqui no canal sobre Marcílio Fitino. Né? Fui nessa virada aí de dezembro para janeiro, acho que ao longo de janeiro saíram os vídeos de Marcílio Fitino. E ele tem uma concepção de espírito que é uma concepção de espírito
apesar dele ser neoplatônico, né, uma concepção de espírito bastante material, né, bastante corpórea, e que tem uma função de justamente vivificar as coisas, conduzir as coisas, e aí o Fitino leva isso para um lado de magia, né? A magia, no fim das contas, seria uma maneira de manipular esse espírito, ou de fazer com que o espírito de alguma coisa se adeque ao espírito, a esse espírito universal, né? A gente falou disso já no vídeo da magia do Marcílio Fitino. Mas, de todo modo, a magia do Marcílio Fitino é uma magia natural e, portanto, usa desses meios naturais, né? No caso, por exemplo, enfim, no caso, esse espírito dele é um espírito material, sobretudo. E, nesse sentido, o Telésio traz uma concepção análoga, né? Um espírito que é um corpo entre os outros, um corpo com propriedades muito específicas, um corpo mais tênue, uma substância muito mais sutil, mas que, ainda assim, é material. Mas, enfim, aqui no Telésio não vai ter nada dessa coisa de magia e tal, né? O Telésio vai para outra direção, ele está falando de explicação de fenômenos naturais mesmo. Então, bom, então é o espírito que está presente nos animais, espírito, de novo, material, que vai permitir com que haja essa interação com o ambiente, principalmente desse ponto de vista do movimento e das sensações também. Só que aí, diz o Reale, que o Telésio logo percebeu que, além do espírito, há no homem algo mais, uma espécie de alma divina e imortal, que, porém, não serve para explicar os aspectos naturais do homem, mas somente os aspectos que transcendem sua naturalidade, dos quais falaremos adiante. Então, vejam, o Telésio, isso já foi dito também no outro vídeo, o Telésio ele admite a existência de uma alma imaterial, de uma dimensão do homem que é mais do que natural, que é, nesse sentido, divina, espiritual e tudo mais. Só que essa alma divina e imortal de que ele fala não entra em jogo quando a gente está procurando as explicações das coisas naturais. Muito pelo contrário, a gente vai ver, é uma alma que diz respeito, enfim, que ajuda a explicar a relação do homem com o divino e com realidades transcendentes. Mas enquanto a gente estiver falando do comportamento do homem aqui no mundo com relação às suas necessidades naturais, às suas buscas materiais, o homem deve ser explicado segundo princípios também dessa natureza, ou seja, princípios naturais, materiais, físicos. Enfim, mas enfim, a gente vai falar disso um pouco melhor depois. E aí o Reale segue aqui para falar da questão do conhecimento, então, relacionando com essa noção de espírito que ele trouxe. Em suas várias formas, o conhecimento se explica mediante o espírito. E aqui ele está colocando sempre entre aspas, provavelmente por uma questão de distinguir do que a gente geralmente concebe como espírito. Eu não me lembro se ele fez isso também lá quando a gente estudou o Marcílio Fitino e os estoicos. Mas enfim, em suas várias formas, o conhecimento se explica mediante o espírito, sendo precisamente a percepção das sensações, mudanças e movimentos que as coisas produzem sobre ele. Então, conhecimento é a percepção que o espírito tem das sensações, mudanças e movimentos que se produzem sobre ele, sobre o espírito, portanto. Então vejam, o conhecimento pro Telésio vai ter origem nas sensações. E a gente falou disso, inclusive, no último vídeo, quando a gente explicou a questão dos princípios serem calor e frio. Calor e frio são coisas que a gente percebe justamente pelas nossas sensações. Não existe um princípio que a gente alcança pela razão. Os princípios para o Telésio são esses princípios que a gente percebe pela nossa sensibilidade, que são calor e frio para ele. Dessa forma, eles ganham uma segurança muito grande, justamente porque o conhecimento, para ele, é justamente a percepção que o espírito tem da realidade, das sensações, das mudanças e dos movimentos que ele constata no mundo. Em outros termos, o quente e o frio produzidos pelas coisas, que agem sobre o organismo por contato, provocam ações de movimento, de dilatação e de restrição sobre o espírito, e desse modo realiza-se a percepção, que é a consciência da modificação. Então ele está aprofundando agora essa noção de conhecimento dele. O quente e o frio, que são os princípios fundamentais da realidade, como a gente viu, e dos quais derivam todos os outros fenômenos, eles agem sobre o organismo
através de contato, né? Então existe um contato entre o calor e o frio, ou entre as coisas quentes e as coisas frias, e o espírito, aliás, e o organismo, perdão, e no organismo provoca ações de movimento, de dilatação e de restrição, justamente sobre o espírito, que está no organismo. E desse modo realiza-se a percepção, que é a consciência da modificação. Então, um determinado ser que tem sensibilidade, ele percebe a coisa justamente a partir do momento em que ele está consciente de uma modificação produzida no espírito por esses princípios de calor e frio que estão na realidade, né? Então uma coisa qualquer interage com o nosso organismo, que está preenchido pelo espírito, e o espírito se sente afetado de alguma maneira por isso, né? E a consciência dessas modificações, dessa afetação recebida pelo espírito, é justamente a percepção. E qual que é a relação disso com a inteligência, né? Porque a gente tem o conhecimento parte da sensação, mas não necessariamente ele precisa terminar na sensação, né? Pode haver uma instância superior de razão, de inteligência ou de qualquer coisa assim, como a gente já está acostumado a ver tradicionalmente aí na história da filosofia, inclusive no próprio Aristóteles. Como é que se relaciona então a inteligência com isso? A inteligência nasce da sensação, mais precisamente da semelhança que constatamos entre coisas percebidas, das quais conservamos a lembrança, e a extensão por analogia a outras coisas, que atualmente não percebemos. Então vamos lá. Tem duas... A inteligência nasce da sensação, mas precisamente da... Então vamos lá. Dois fenômenos, né, ou dois processos pelos quais a inteligência se origina, né, ou pelos quais a inteligência pode trabalhar. Primeiro, então, da semelhança que constatamos entre as coisas percebidas, né, das quais conservamos a lembrança. Então, a inteligência começa a operar quando a gente começa a perceber coisas, e uma vez que aquelas coisas ficam armazenadas na nossa memória, que ele está chamando aqui de lembrança, a gente vai comparando as próximas coisas que a gente vê com as coisas que nós vimos anteriormente. E com isso a gente vai constatando certas semelhanças, de modo que a gente passa a ter uma percepção, né, um entendimento, melhor dizendo, que não é sensível, né? Que não é sensível justamente porque eu não estou percebendo aquelas coisas de que eu me lembro. Aquelas coisas já estão ali. E justamente na comparação dela com coisas novas que eu vou percebendo, eu vou adquirindo um tipo de conhecimento mais intelectual, né? Portanto, não diretamente perceptível. Perceptivo, melhor dizendo. E além desse ato de perceber semelhanças, a gente tem aqui a extensão por analogia a outras coisas que atualmente não percebemos. E aí ele dá um exemplo legal aqui para explicar esse segundo ponto. Né? Então é uma extensão analógica. Né? A gente pega coisas que a gente já conhece e projeta sobre coisas que a gente ainda não conhece, de modo a ir expandindo o nosso conhecimento sobre elas. Mas veja um exemplo que ele dá aqui. Ó. Por exemplo, quando vemos um homem jovem, a inteligência nos diz que ele envelhecerá. Esse envelhecimento não é percebido por nós, já que ainda está por vir, não podendo, portanto, produzir qualquer sensação em nós. Então vejam, né? Se eu olho para um homem jovem e chego à conclusão de que ele envelhecerá, digo, claro, se ele não for assassinado no meio do caminho ou qualquer coisa do tipo, posso dizer com bastante certeza de que ele envelhecerá. E por que eu posso dizer isso com bastante certeza? Porque eu já tive experiência de outras coisas na minha vida que eu vi que envelheceram. Né? Já conheci várias pessoas que eram novas e que se tornaram velhas. Né? Eu já tenho essa experiência na minha lembrança. E portanto, diante desse novo fenômeno, né, que é essa nova pessoa que está se apresentando para mim, dada a experiência que eu já tenho, eu posso chegar à conclusão de que ela também envelhecerá. Porque todos os homens que eu já vi envelheceram. Né? Eu sei que isso é uma coisa que acontece com os homens. Justamente porque eu me lembro disso ter acontecido outras vezes com outras pessoas. Então, vejam, o envelhecimento em si daquela pessoa não é uma coisa que eu percebo. Eu não vi aquela pessoa específica envelhecer ainda. Então, portanto, o conhecimento do envelhecimento dela não chegou até mim por uma instância sensível. Pelo menos não diretamente. No entanto, nós podemos entendê-lo justamente com o auxílio da experiência passada e da semelhança daquilo que já percebemos com aquilo que percebemos agora, ou seja, por analogia. Então eu faço analogias entre essa pessoa e as outras pessoas que eu já vi, com as quais eu já tive contato e que eu vi que envelheceram.
Ora, todas as pessoas que eu já vi envelheceram, logo essa também tem tudo para envelhecer do mesmo modo. Telésio declara expressamente que não despreza em absoluto a razão. Ao contrário, diz que se deve depositar confiança nela quase como nos sentidos. Então veja, a inteligência para ele não é uma instância em que já está deteriorado o conhecimento advindo dos sentidos. Não, ele está mandando a gente confiar na razão, na inteligência também. Mas o sentido é mais crível do que a razão pelo motivo de que aquilo é apreendido pelos sentidos, aquilo que é apreendido pelos sentidos não tem mais necessidade de ser ulteriormente investigado. Então vejam, aquilo que nos chega pelos sentidos nos chega de maneira imediata. Né? É um fato concreto aquilo que a gente vê e percebe pelos nossos sentidos. Então eu sei que eu estou no meu quarto, eu sei que eu estou diante do meu telefone, eu sei que eu estou gravando um vídeo. Por quê? Porque isso tudo está se apresentando para mim. Eu sei que tem um computador com a tela laranja aqui fazendo uma segunda iluminação na minha frente. Eu sei que tem uma lâmpada aqui fazendo a iluminação principal aqui em cima. Eu sei que tem a luz do meu teto acesa também. Eu percebo todas essas coisas e, portanto, tenho certeza delas. Então nada disso precisa ser ulteriormente investigado, nada disso precisa ser justificado além da conta. Né? Isso está me chegando pelos sentidos e, portanto, eu acredito nisso. Não tem por que ficar elaborando muita coisa em cima disso, em cima dessa percepção fundamental. Agora, aquilo que a gente especula com a razão, né, com a inteligência, já está um nível acima. Né? Quer dizer, eu vi coisas passadas e nesse ato da inteligência de compará-las com as coisas presentes já tem uma margem grande aí. No sentido de que eu já não estou experimentando uma coisa diretamente. Já estou pegando duas coisas que eu experimentei diretamente e comparando. Portanto, já está num nível onde existe uma margem aí de credibilidade. Né? Na maior parte das vezes a gente pode acertar, mas assim, sempre tem algum desnível aí restante. Né? A informação que o conhecimento, melhor dizendo, que a gente adquire pela inteligência, não é um conhecimento tão imediato quanto é o dos sentidos. A gente pega o conhecimento dos sentidos e vai elaborando, e vai comparando, e vai chegando a conclusões que os sentidos não nos dão. Mas veja, essas conclusões são alcançadas, não são imediatamente encontradas. É por isso que os sentidos são mais críveis do que a inteligência. Onde é que está? Aí vejam, né? Para ele a inteligência é tão dependente dos sentidos e tão derivada do conhecimento dos sentidos que a própria matemática, para ele, né, é fundada nos sentidos, nas similitudes e nas analogias, do modo já explicado. Então a própria matemática, nas suas formas geométricas, que para a gente são tão abstratas, para ele vão ter essa origem na percepção material das coisas. E percebendo as coisas materiais, a gente pode traçar essas comparações e daí elaborar os entes matemáticos e fazer todas aquelas demonstrações e figuras que a gente conhece. Mas enfim, isso foi para falar do conhecimento em Bernardino Telésio. Agora a gente vai falar da parte da moral natural que deriva também dessas percepções todas aí de princípios e desse estudo mais naturalista do homem. Ele vai dizer aqui que a vida moral do homem, pelo menos num primeiro nível, também pode ser explicada com base nos princípios naturais. Então ainda tem um ponto aí em que a gente não precisa apelar para nada transcendente, para alma imortal, para Deus, nem para nada do tipo. Até certo ponto a moral é bastante justificável a partir dos princípios da própria natureza. Para o homem, como para todo ser, o bem é a sua própria autoconservação, assim como o mal é seu dano ou a sua destruição. Então vejam. O bem, ou seja, aquilo que todo ente busca, é a sua autoconservação. É a isso que ele tende, no fim das contas. Todos os entes, por natureza, tendem à sua própria conservação. Eles trabalham para isso. Estão sempre dispostos a isso, seus instintos estão ordenados a isso. Todas as suas faculdades tendem, no fim das contas, à autopreservação. Isso vale para o homem, isso vale para todo ser. Então, a autoconservação é o bem do homem e de todos os seres. Inversamente, a gente pode concluir daí que o mal é justamente a sua autodestruição, o seu destruir-se, o seu danar-se, o seu receber dano de outras coisas. Isso é mal, enquanto conservar-se é algo bom. E ele diz aqui que o prazer e a dor entram nesse jogo de conservação e destruição. É prazeroso aquilo que agrada ao espírito, e agrada ao espírito aquilo que o vivifica, constituindo, portanto, uma força favorável.
Então, quando a gente entra em contato com coisas que favorecem a nossa conservação, que, portanto, favorecem a nossa vida, né, nos vivificam, coisas que favorecem, portanto, a nossa saúde, nosso bem-estar e qualquer coisa desse tipo, a gente sente prazer. Justamente porque essas coisas estão favorecendo a nossa autoconservação. Consequentemente, surge prazer. E a contrapartida, né, é que é doloroso aquilo que abate e prostra o espírito. E abate o espírito aquilo que lhe é nocivo. Então, se aparece alguma coisa nos ferindo, né, fazendo com que nós tendamos à destruição, né, ou seja, causando dano a nós, a gente tem aí um caso onde haverá dor. Nós sentiremos dor justamente porque nossa conservação está sendo violada, né? Está ficando mais difícil para o nosso corpo se conservar. Assim, o prazer é a sensação da conservação, ao passo que a dor é a sensação da destruição. Então, uma definição curta, né? O prazer é aquilo que sentimos, portanto a sensação, quando estamos nos autoconservando, né? Ou quando a nossa autoconservação está sendo favorecida. De maneira contrária, a dor é a sensação da destruição. É aquilo que sentimos quando estamos sendo destruídos. E aí uma observação que o Reale faz sobre isso, né, é que o prazer e a dor, portanto, têm um preciso objetivo funcional. Né? Eles estão em função da autoconservação e da destruição. Desse modo, o prazer não pode ser o fim último que perseguimos, mas sim o meio que nos facilita alcançar esse fim, o qual, como já dissemos, é a autoconservação. Então, o fim do homem, né, o bem do homem, é a autoconservação, e o prazer é uma consequência disso. E a dor é uma consequência deste bem não estar sendo buscado. Quando a gente se aproxima da autoconservação, quando nós a cultivamos, buscando, por exemplo, ter uma saúde melhor e tudo mais, aí a gente sente prazer. Ao contrário, quando a gente caga completamente para a nossa saúde e começa a deixar com que qualquer coisa aconteça conosco e não cuidamos de nós mesmos, aí a gente tem uma ocasião perfeita para sentir dor. Então, vejam, né, o prazer e a dor são consequências de uma aproximação ou de um afastamento do fim último. Então, eles ainda estão subordinados ao fim último. Logo, eles não podem ser eles próprios o bem, o fim último. Eles são, de novo, consequências, efeitos, coisas que nos ajudam a nos aproximar do fim último ou a nos afastar dele. Aliás, nos ajudam a se aproximar dele, né? Porque a dor é uma coisa que a gente evita. Então, a gente evita a dor, a gente procura evitar a dor e, consequentemente, né, a gente se aproxima do nosso fim último. Então, ele diz aqui que o prazer e a dor são meios pelos quais a gente tende ao fim último. Mas o fim último é o que tem a prioridade, né? Justamente porque ele é o fim último. Ele é o bem. Entendidas do ponto de vista naturalista, as próprias virtudes são praticadas e exercidas em função desse mesmo objetivo, ou seja, para que facilitem a conservação e o aperfeiçoamento do espírito. Então, até as próprias virtudes, que são uma coisa que na ética antiga, pelo menos, tinham uma certa autonomia, no certo sentido, né? São coisas que são buscadas por elas mesmas, aqui elas estão subordinadas à autoconservação. Então, é bom ser virtuoso porque a virtude nos leva a nós nos conservarmos. É bom ser moderado, é bom buscar um meio termo nas nossas ações, justamente porque assim a gente reduz o nosso dano, né, e se conserva mais. Conserva melhor nossa vida, nossa saúde e todas as outras dimensões aí do nosso ser. Bom, e aí para finalizar, o Reale fala aqui sobre a transcendência divina e a alma como ente suprassensível. Eu mencionei algumas vezes aí ao longo desse vídeo como que o Telésio exclui Deus e exclui a alma da explicação das coisas sensíveis, mas eu sempre salientei o fato de que ele continua admitindo essas coisas, mas para outros fins, para outros tipos de explicação. E, bom, vamos ver então como é que isso se insere no pensamento dele. Como já observamos, Telésio operou a redução naturalista na sua pesquisa física e na reconstrução da realidade natural, mas ficou bem distante de dar a tal redução uma valência metafísica geral. Então vejam, apesar de a gente estar falando em redução naturalista, não é que ele reduz tudo o que há e todas as dimensões da vida humana ao mundo natural, né? A explicações físicas, naturais, materiais.
Não, ele quer pegar o âmbito natural, pegar o âmbito material, o âmbito físico e reduzi-lo como que a eles próprios, às suas próprias explicações, aos seus próprios princípios, como diz o título da obra dele. Então, uma redução naturalista que diz respeito só à própria natureza. Isso pode parecer redundante, mas num contexto europeu, em que a tradição predominante sempre foi apelar a princípios metafísicos e até teológicos, né, mais especificamente, isso de fato constitui uma novidade em alguns aspectos. Então a redução dele não tem uma valência metafísica geral. Ele não está querendo reduzir o todo da realidade ao naturalismo, mas reduzir o naturalismo ao naturalismo, reduzir a natureza ao naturalismo. Ele admite um Deus criador e acima da natureza. O que ele nega simplesmente é que se deva recorrer a ele na investigação física. Então Deus não está ali para explicar o movimento das coisas ou o funcionamento de cada coisa individual, né, que é disso que a física vai acabar tratando, né? Mas, enfim, Deus tem outra... A gente tem que falar de Deus quando estiver tendo outras preocupações, mais de cunho teológico, inclusive, do que físico. Aliás, a esse propósito, é interessante notar o fato de que Telésio, que normalmente censura Aristóteles por ser excessivamente metafísico em física, objeta-lhe precisamente o oposto no que se refere ao motor imóvel. É completamente inadequado uma concepção de Deus reduzida à função motriz ao modo aristotélico. Então veja, né, ele é crítico de Aristóteles sobre dois aspectos com base nesse naturalismo dele. Ele diz que ele é muito metafísico na física, então ele faz muitos apelos a noções metafísicas e teológicas na sua filosofia da natureza, e portanto ele estaria errado por causa disso, né? O Aristóteles está sendo criticado aí. Mas, por outro lado, ele diz que é como se ele dissesse que na teologia aristotélica o Aristóteles é físico demais, é excessivamente físico. Por quê? Porque ele reduz a função de Deus, o papel de Deus na realidade, à função de motor imóvel, a função motriz, a função de gerar movimento nas coisas. E, de fato, assim, o Deus aristotélico não me parece ser muito mais do que isso mesmo, não. É só isso. O Deus aristotélico não é criador, não é mantenedor da existência das coisas, né? Não é sustentador do ser das coisas, mas é simplesmente aquilo que as move. O que já é um papel importantíssimo, né? Mas, enfim, de fato, isso, se a gente for comparar com Deus cristão ou Deus monoteísta de maneira geral, é um recorte muito insuficiente do que seria Deus. E o Telésio, como um cristão, né, que acredita no Deus criador, bíblico, bom, etc., e tudo aquilo que a gente conhece, olha para o Deus aristotélico e diz, pô, isso aí é muito insuficiente, né? Isso aí é muito pouco para o que Deus efetivamente é. Então vejam, né? Por um lado ele critica o Aristóteles por colocar demais Deus na explicação física das coisas, mas por outro, ele critica o Aristóteles também por fisicalizar demais o papel de Deus e reduzir demais o papel de Deus àquelas explicações físicas. Então parece que o Telésio não concorda com quase nada do que Aristóteles diz sobre Deus, né? Eu achei isso muito interessante. E aí ele cita aqui, né, que Telésio chega a escrever que a esse respeito Aristóteles parece digno não apenas de críticas, mas também de abominação. Enfim, essa coisa bem... Os críticos de Aristóteles dessa época eram bem calorosos, né, nos comentários deles. E ele diz aqui que a moção do céu podia muito bem ser atribuída à própria natureza do céu, sem chamar Deus em causa daquele modo. Então tem aquela ideia, né, de que Deus move a esfera celeste das estrelas fixas, e aí vai movendo as interiores e tal, enfim, até chegar no nosso mundo, né? Isso era uma visão bastante tradicional. Mas para o Telésio, os céus podem se explicar por si mesmos, né? Assim, pensando especificamente no movimento deles. Ademais, é inconcebível o fato de Aristóteles negar ao seu Deus a providência em relação aos homens. Então o Deus aristotélico não se importa com os assuntos humanos, né? É um Deus fechado nele mesmo. Ele é pensamento de pensamento, né? Ele pensa-se a si próprio. Ele é pensante e pensado. Mas em nenhum momento ele está pensando nas coisas. Está preocupado com a realidade externa a ele, né? Ele está só ali em si mesmado e não é um Deus providente, portanto. Não é um Deus que se preocupa com a realidade, se preocupa com o destino dos homens e que organiza, né? E que leva a cabo toda uma economia divina para gerir o mundo e conduzi-lo à salvação ou a qualquer coisa do tipo, né? É um Deus fechado em si mesmo. Isso é inconcebível para um cara que acredita no Deus cristão, né? Em suma, o Deus de Telésio é o Deus bíblico, criador e regente do mundo. E é precisamente de sua atividade criadora que depende aquela natureza estruturada do modo como vimos.
bem como o destino superior dos homens em relação a todos os outros seres, como veremos agora. Então, a natureza do mundo, a natureza criada, que é, enfim, o mundo natural, ele depende sim de Deus, foi Deus que criou. Mas, para o Telésio, a gente não precisa recorrer a ele para explicar o funcionamento das coisas. E, enfim, e Deus também tem um papel aqui nessa questão do destino dos homens, do destino eterno dos homens. Como ele vai dizer agora. A mens superadita, isto é, a alma intelectiva, que é imortal, é infundida no homem por Deus. A alma está unida ao corpo e especialmente ao espírito natural como forma dele. Então vejam, há uma alma imortal sim no homem. Que, de novo, não tem papel de explicar as questões naturais ali, o funcionamento interno das coisas, mas mas tem a sua função teológica, como a gente vai ver. Essa alma, então, é intelectiva, é imortal e é infundida no homem por Deus. Portanto, não tem nada de natural nela, né? A alma está unida ao corpo e especialmente ao espírito natural como forma dele. Então, notem, a alma aparece aí como forma, né? Então, é curioso notar como no nível teológico ele parece ainda admitir o vocabulário aristotélico para explicar certas coisas, né? Isso é muito curioso. Por meio do espírito, o homem conhece e apetece as coisas que se referem à sua conservação natural. Já com a mente superadita, ele conhece as coisas divinas e tende para elas, que não dizem respeito à sua saúde natural, mas sim à saúde eterna. Então, vejam, há dois apetites no homem. Dois apetites e dois intelectos, como ele diz aqui. Então, quando o homem busca as coisas do mundo, ele está sendo levado pelo seu apetite natural. Quando ele busca as coisas eternas, ele está sendo levado pelo seu apetite espiritual. Então vejam, não é um apetite que tende a duas coisas, ou que está o tempo todo se vendo numa dialética, numa tensão de ser puxado para dois lados. Não, são apetites distintos que seguem cada um o seu caminho. E da mesma forma que há dois apetites, há também dois intelectos. Por isso ele está em condições de entender não somente o bem sensível, que é a autoconservação, como a gente disse, mas também o bem eterno, bem como de querê-lo, né? Querer o bem eterno, além de querer o bem sensível. Então, vejam, né, o homem pode compreender os mistérios divinos na medida em que eles são revelados, né, e tal. Não totalmente. Eu suponho que o Telésio não admitisse isso, né? Mas o homem pode entender algo de Deus. O homem pode aceitar a revelação, pode depositar sua fé no Criador, em Jesus Cristo e tal. Mas isso se dá por uma faculdade, ou uma alma distinta, né, daquelas suas capacidades sensíveis, né? Existem aquela dimensão sensível do homem que reside no espírito, pela qual ele busca e entende as coisas terrenas, e essa alma superior serve justamente como uma salvaguarda dessas outras capacidades que tendem ao outro mundo, por assim dizer, né? De modo que o homem pode não só querê-lo, mas também conhecê-lo. Mas, de novo, isso é tudo próprio dessa outra dimensão humana, né? dessa alma propriamente dita humana. Consequentemente, o homem deve procurar não sucumbir com sua mente às forças do espírito material, mas sim mantê-la pura e torná-la semelhante ao seu Criador. Então, apesar de não ser uma só faculdade que vive numa eterna tensão entre esses dois mundos, o homem ele precisa fazer com que a mente domine o espírito, ou pelo menos não necessariamente que domine, mas que prevaleça a mente diante do espírito quando este for forte demais e acabar, por algum motivo, levando o homem a se distanciar do seu destino eterno. Então a mente tem prioridade aí, né? A alma intelectiva tem prioridade. Em suma, essa mente concerne a atividade religiosa do homem e assinala a sua especificidade em relação a toda a ordem do real. Então é isso que torna o homem homem, distinto dos animais, superior a eles. E, enfim, ela concerne especificamente a atividade religiosa, como eu acho que já está bem claro aqui. E aí, segundo Reale Antícere, os intérpretes viram frequentemente nessas doutrinas do Telésio, né, nessa parte mais espiritual e tal, algumas concessões indébitas, talvez feitas pro bono patis para evitar complicações. Então, para não pensarem que ele... Assim, a ideia seria a seguinte, né? Como o Telésio
estaria operando uma redução naturalista com essa valência metafísica absoluta, né? Então tudo se reduz à natureza e os princípios de tudo são os princípios da natureza, ele teria equilibrado essas coisas só por uma questão de para poder pegar bem naquele contexto, para ninguém encher o saco dele, para ele não ser condenado por ninguém e tudo mais. É como mais uma medida de prudência do que por uma crença verdadeira dele naquilo. E alguns intérpretes, segundo o Reale e o Antícere, leram dessa forma. Na realidade, porém, não é desse jeito. Quando muito, seria verdade precisamente o oposto. A sua originalidade está exatamente na tentativa de estabelecer uma distinção clara de âmbitos de investigação, sem que distinção implique exclusão. Então, como um homem cristão daquela época, né, tal como vai ser o Galileu também e outras figuras importantes da filosofia natural desse período, o Telésio não vai negar essas realidades do cristianismo e tal, mas vai simplesmente bater na tecla de que há uma distinção entre essas coisas, né, uma divisão de âmbitos. Né? A teologia fala de X e filosofia natural fala de Y. Né? Essas coisas não devem se misturar tanto assim, como tradicionalmente eram misturadas. Então, a originalidade dele, segundo o Reale e o Antícere, seria justamente a de enfatizar essa distinção que vai se agravar muito, aí, principalmente com o Galileu. Né, que inclusive é até mencionado pelo Reale e pelo Antícere aqui, ele diz que, precisamente, Galileu distinguirá de modo paradigmático ciência e religião, atribuindo à primeira a função de mostrar como vai o céu, com suas leis específicas, e a segunda a tarefa de mostrar como se vai ao céu, crendo e agindo em conformidade com a fé. Então, o Galileu tem essa frase famosa, né, que vai ser bem marcante aí da Revolução Científica, que é a de que a física, a filosofia natural, diz como vai o céu, ou seja, o que se passa lá, né, o que está acontecendo lá e como acontece, no céu, pensando aqui o lugar físico, né, onde tem os astros girando por aí, enquanto a teologia e a fé, de maneira geral, né, diz como se vai ao céu, como você pode ir ao céu, pensado agora como paraíso, como lugar da salvação e de proximidade com Deus. Então, vejam, né, até se a gente for analisar essa frase de maneira mais analítica, perdão pela redundância, mas se a gente for levar muito a sério essa frase, a gente vê que tem duas noções de céu aí no meio. Então, vejam, né, uma física fala do céu sensível, uma outra física fala do céu do paraíso, da salvação, que é outro céu, que não é esse que a gente vê. Então, essa distinção de âmbito já vai estar muito mais forte ali no pensamento do Galileu, mas a gente já vê a origem disso aqui no Telésio, com essa tentativa de redução naturalista, que, de novo, não é uma redução de tudo que há na realidade, de toda a realidade, portanto, à natureza, mas é uma redução, por assim dizer, da natureza à própria natureza. É uma redução das explicações físicas naturais aos seus próprios princípios, aos princípios da própria natureza, do próprio mundo natural. E bom, pessoal, esse foi o vídeo então. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Acabamos de falar aí de Bernardino Telésio e no próximo vídeo vamos falar de uma figura importantíssima também, também aí nesse contexto de revolução científica, que trouxe umas ideias aí meio diferentes, que é o Giordano Bruno. Vai ser um autor bem legal, estou bastante animado para estudá-lo, pretendo ainda ficar alguns meses também lendo um pouco da obra dele para poder falar aqui com mais propriedade. Então, para vocês o vídeo provavelmente já sai semana que vem, mas para mim sai daqui a alguns meses. Então, é isso aí, a gente se vê, pessoal. Eu espero, de novo, que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido deixar tudo o mais claro possível. Não se esqueçam de deixar um like aí embaixo. Aliás, primeiramente, apoiar o canal do ponto de vista financeiro, de todas essas maneiras aí que eu mencionei no começo do vídeo. Além disso, deixar um like, favoritar o vídeo, inscrever-se no canal, deixar um comentário aí embaixo e o mais importante de tudo, divulgar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Isso é o mais importante de tudo, disparadamente. Ok? Então, obrigado aí, pessoal. Um abraço para vocês. Falou!